Estressada, querida? Me aguarde. Vou ensinar agora uma técnica de 1 minuto e 20 segundos que depois você vai ficar completamente relaxada e plena. Sabe por que muitas mulheres não conseguem emagrecer? Principalmente mulheres, mais do que homens. Ou então, aquela típica situação: doutora, mas eu não estou comendo açúcar, eu não estou entendendo a minha glicemia, ela não estabiliza, ela está sempre alta, minha insulina também está sempre alta. E de repente vou entrando num pré-diabetes, ou até num diabetes, sem saber, porque metade das pessoas que têm diabetes não sabe, só vão descobrir daqui 10 anos, quando o rim começar a dar problemas irreversíveis. Então, o maior vilão neste momento foi o nosso herói do passado, o cortisol. Porque assim, na época do homem paleolítico, e a gente evoluiu milhares de anos, não é porque faz pouquinho tempo, uns 70 anos, ou um século, ou um século e meio, que é o tempo que nós temos uma luz elétrica, que nosso DNA mudou. Então, todos aqueles mecanismos que nos fizeram sobreviver para estarmos aqui hoje, permanecem em nós. Então, naquela época, o pessoal vivia numa restrição alimentar absurda. Inclusive, o homem vivia andando porque vivia procurando comida. E quando ele, de repente, passava por longos períodos, vamos supor, estava lá na caverna, esperando que o bicho que estava fora, querendo comê-lo, fosse embora para ele sair. Ele ficava semanas sem comer. E como que acontecia? Como que ele sobrevivia? Primeiro que o nosso organismo foi muito bem adaptado para situações de escassez e não dessa fartura a qual nós estamos hoje colhendo os amargos frutos. Então, pensa comigo, puxa vida, aquele homem paleolítico que não comia há uma semana, como que ele conseguia energia para ir caçar? Ele já não tinha mais nenhuma reserva de glicose, o tal do glicogênio, a gordurinha, aquela que a gente gostaria, né, aquela, né, que a gente adoraria que queimasse, aquilo já foi. A única reserva energética deste homem era o seu músculo, a sua musculatura. Por isso que desnutrição é perigoso, porque a pessoa para de respirar, porque você só consegue respirar por causa dos seus músculos, do diafragma e os intercostais. Então, músculo é é o plano, nem é plano B mais, é plano D, para nós utilizarmos o último recurso para energia. Então, quando esse cortisol caía na corrente sanguínea lá naquele momento, sabia-se que a única reserva energética era proteína, músculo. E aí sim, você tomava a decisão, né? Aquele homem paleolítico tomava a decisão, preciso sair da caverna para caçar. A decisão tomada aqui refletia numa resposta imediata de produção de cortisol. Aquele cortisol que hoje nós falamos tão mal, mas que foi a diferença na nossa sobrevivência e na nossa evolução. Porque assim que o cortisol cai na corrente sanguínea, o que acontece? Ele vai direto na nossa musculatura, cata ali as nossas fibras, quebra, lembra que a proteína é um grande colar de pérolas formado de pérolas chamadas de aminoácidos? Então, porque a infinita sabedoria, Deus fez com que vários desses aminoácidos que formam proteína, quando estão soltos e passam pelo fígado, podem ser convertidos e transformados em glicose. Pois é, pois é. Só que naquele tempo, aquilo era uma maravilha, caía a glicose na corrente sanguínea, a insulina vinha, botava aquela glicose dentro da célula, e o homem virava um caçador, ia lá, matava o leão, comia o leão, e depois
voltava para a caverna para desestressar, que é uma palavra que a gente nem tem aqui no Brasil. Agora, eu vou perguntar para você, quantos leões hoje você está matando por dia? Aqui. Porque o seu cérebro, ele não entende a diferença de uma luta emocional para uma luta física, porque antes dela ser física, ela é emocional. Por isso que a gente fala que é uma emoção. É uma experiência subjetiva, não concreta, mas que reflete o concreto do meu corpo. Então, a partir do momento que você está aqui e vai ter um enfrentamento, seja físico ou emocional, o que vai acontecer? Seu corpo vai produzir cortisol, porque ele está achando que você vai sair à luta, à caça, e você precisa de energia. Então, a primeira coisa é não olhar para o cortisol de um lado negativo, porque se hoje, nesse instante, alguém disser para você, o pitbull soltou da coleira, nós vamos sair correndo e você com certeza vai conseguir pular o muro, que você vai dizer assim, meu Deus, eu não imaginava que eu conseguisse fazer coisas assim. Então, hoje, nós vemos situações em que mães tiram as crianças, assim, do carro, fazendo coisas, assim, inenarráveis. Por quê? O cortisol. O cortisol nos dá uma força extra, nos dá um pique extra, mas em situação necessária de perigo, de luta ou fuga. E além disso, toda vez que você produz cortisol, você também produz uma série de substâncias inflamatórias. Por quê? Porque afinal de contas você vai se machucar, naquela época não tinha band-aid, antibiótico. Então, essas substâncias já entrariam na corrente sanguínea para fazer o quê? Cicatrizar, para inflamar, porque, gente, inflamar é bom na hora certa, na quantidade certa. Depois, eu tenho que, para essa inflamação, nós temos que ter uma boa resolução dessa inflamação. Então, o que que acontece? Se você está hoje, nesse momento, ou você que vê que a balança, meu Deus, por mais que eu faça, a abençoada não sai do lugar, e o que é pior, parece que quanto menos eu como, mais eu engordo, e depois você também fica naquela briga da glicemia e não sabe o que está acontecendo. Quando você produz cortisol, querida, simplesmente o cortisol vai lá na sua corrente sanguínea, vai lá na sua musculatura, desmonta. Gente, músculo é patrimônio. A gente fica ali puxando ferro, porque precisa, porque é bom, é saudável. Mas no estresse, esse cortisol vai lá na sua musculatura e arrebenta. Para quê? Para pegar aminoácidos indispensáveis que vão passar pelo seu fígado e formar glicose. Você está trocando músculo por açúcar. Só que na hora que cai essa glicose na corrente sanguínea, na hora que a insulina vai tentar colocar dentro da sua célula para te dar energia para lutar, correr, fugir, a célula fala assim, mas eu não estou precisando de energia imediata. Você almoçou, você tomou café da manhã, lanchou, jantou, não preciso de energia, não quero essa glicose. E o que a gente faz? O cérebro, bom, não está precisando agora, mas eu não sei quando você vai caçar de novo. Então, vamos guardar essa glicose na forma de gordura. Então, olha que trágico. Você diminuindo massa magra, o que vai acontecer? Você diminui o seu metabolismo. Então, a massa magra, que é por isso que eu insisto tanto, pessoal, fazer exercício e fazer musculação, é por isso, porque você começa a melhorar a qualidade muscular, que além de propiciar para você inúmeros benefícios, ela está gastando energia, ela está metabolizando coisas enquanto você está dormindo. E vale a mesma coisa para você que está com essa glicemia descontrolada. É por causa disso. Ai, eu não como doce, mas você faz uma autofagia do seu músculo para formar açúcar. Então, gente, primeiro, a gente tem que identificar a raiz do nosso problema.
A nutrição funcional ela é maravilhosa por causa disso. Você vai não no sintoma e nem no sinal. Eu não vou no sintoma da minha gordura ou no sinal da balança, ou no sinal da minha glicemia alta. Eu vou naquilo que causa isso. E causa isso? Estresse. Mas um estresse totalmente desnecessário. Hoje nós estamos matando não sei quantos leões por dia, deixando não sei quantos amarrados para o dia seguinte, quando não estamos levando um para dormir em casa. Então, existe um mecanismo para o funcionamento desse estresse que é interessantíssimo, porque nós temos o sistema nervoso, você comanda, e que você não comanda, por isso que ele chama-se autônomo. Então, nós temos 2 sistemas nervosos, na verdade são 3, né? Porque um é do intestino, mas vamos falar o mais habitual que você já ouviu falar e aprendeu. O consciente, que é o comando, e um autônomo, aquele que anda sozinho. Mas esse autônomo, ele é super bacana, ele é super organizado. Então, ele tem um autônomo que é simpático, que quando você precisa acelerar o passo, fugir do pitbull, ele vai fazer isso para você, mas assim que você pulou o muro, que o cortisol te deu esse pique, o que vai acontecer? O parasimpático, ele vem e equilibra e coloca você de novo a gente chama de homeostase, que é como nós deveríamos estar. Só que isso, gente, nós não comandamos. Então, muitas vezes, sabe aquela hora que você está ansiosa, que você está com aquela respiração curtinha? Como que eu faço para sair dessa situação? Existe uma respiração que eu gosto muito de ensinar para os meus pacientes e peço para marcar no relógio e fazer umas 4 vezes por dia, porque se nós formos tentar lembrar dela na hora que estamos precisando desacelerar, a gente não vai ter cabeça. Então, no início, coloca, tá? 4 horários, e se a pessoa é ansiosa, eu até falo para começar antes das refeições a respiração. O que é isso? É uma respiração, até foi engraçadíssimo, porque eu aprendi essa respiração no meu curso no Instituto de Medicina Funcional nos Estados Unidos. Eu cheguei aqui abafando, que eu fui contar para o Dr. Rock, e ele chegou e falou, nossa, faz muito tempo que a oração do terço faz isso. Por quê? Porque a respiração, ela chama-se 4, 7, 8, porque 4 é o que você vai inspirar até o seu pulmão lotar. Depois, em 7, você vai ficar com essa respiração presa, segurando. E em 8, você vai soltar, mas no número 8, você tem que ter tirado qualquer arzinho que esteja no seu pulmão. E depois, novamente, 4, depois 7. Eu vou fazer com vocês. E um detalhe, só 4 vezes seguidas. Então, olha só. Em 4, inspira, mas tem que estar lotadinho o pulmão. 7, segura. Olha que interessante, por que 8 expira? Por que não 7? Porque a expiração é super importante que ela seja maior do que a inspiração e o prender o ar no pulmão. Isso é muito interessante. Então, vamos lá. 4, vamos lá. Enchendo o pulmão, ó. Em 7, vamos segurar. Soltar em 8. Acabou. De novo. Em 8. Faz isso 4 vezes seguidas. E o que vai acontecer? Você vai conseguir equilibrar o seu sistema simpático com o parasimpático. E ficar, como diz, né, atualmente, plena. Então, essa é uma dica realmente de ouro. Aplique, porque você vai ver o
quanto você vai melhorar a sua ansiedade, tudo, porque nós temos que, dentre outras coisas, estarmos o dia todo bem. E muitas vezes durante o dia nós temos vários picos complicados. Eu coloco o despertador, faz essa respiração um pouco mais frequente, e eu tenho certeza que você vai passar a ter um dia a dia muito mais tranquilo e feliz.